Olá, crianças, tudo bem? Olha quem está chegando aí. Hoje nossa aula é sobre a tradição indígena. Vamos passear um pouco sobre as disciplinas de ensino religioso, artes e educação física. Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina, Pernambuco. O que será que a tradição indígena está relacionado com as artes visuais? Olha só essas imagens aqui que a Pro trouxe para você. Ao observarmos a forma como os índios se caracterizam de acordo com suas tribos, nós podemos perceber que essas ornamentas, que a forma como eles pintam o corpo, o rosto, elas têm tudo a ver com as artes visuais. Porque artes visuais é aquilo que exala os sentimentos através da pintura e que pode ser visto por outras pessoas. E olha só que legal, vocês sabiam que eles utilizam elementos da própria natureza para fazer as pinturas corporais? Ainda vamos ver mais algumas imagens. E olha só, essa mamãe e esse filhinho aí de uma tribo indígena. Como podemos perceber, ela está com o corpo pintado. Essa tribo aqui ainda é uma tribo onde as mulheres não usam roupa na parte de cima, certo? E eles gostam de pintar o corpo e usar ornamentos como pulseiras feitas do coco. Estão vendo aqui, ó, no braço do bebê? E ó, muitas penas, né? Eles gostam muito de ornamentos com penas. E também eu queria mostrar para vocês essa foto onde nós temos, né, uma índia sem ornamento, mas aqui, ó, ela traz um elemento muito importante e que fez parte da casa de muitos bisavós nossos, que fez parte até da casa de alguns avós, que é a panela de barro, os instrumentos de barro. O barro era um elemento que era muito e ainda é muito utilizado pelos índios. Vamos falar de uma coisa que muito nos interessa. Vamos falar sobre as comidas indígenas. Alguns exemplos, é claro. Olha só, alguns chamam de beiju, outros chamam de tapioca, mas o que importa é a gente entender que essa comida saiu de alguma oca. Olha, até rimou. E é isso, né? Os índios gostam muito, né, de peixe, milho, a mandioca, da mandioca, né, faz-se a farinha. E aí tem outros elementos, né, do milho, também vai fazer o amido e ali eles vão preparar pamonhas, canjicas. Com o coco eles vão fazer o recheio para tapioca e eles vão cozinhar, né, fazer uma moqueca de peixe. Tantas comidas que é admirada demais por muita gente de todo lugar deste mundo, mas que muitas vezes não é dado o valor de quem ensinou. Então é importante nós sabermos que a tapioquinha que hoje a nossa mãe faz e coloca lá na mesa da nossa casa é porque algum dia, né, algum antepassado da família, né, foi ensinando de uma geração para a outra. E é importante a gente entender as origens dos alimentos. Vamos falar sobre brinquedos indígenas. Na disciplina de educação física, nós falamos que nesta unidade que existem alguns brinquedos que são de origem africana e outros que são de origem indígenas. E como nós estamos falando da tradição indígena, então vamos falar de alguns brinquedos. Você sabe como é o nome desse brinquedo aí? Muitas vezes as tribos pegavam a palha da bananeira com penas, certo? Né?
penas de animais e aí, né, das aves, e aí, ó, com o próprio rolinho do lado que tem no meio da folha da bananeira, eles amarravam, aqui eles colocavam pedrinhas e nessa parte de baixo eles ficavam jogando, faziam uma roda e ficavam jogando para cima. Hoje a peteca, né, ela é encontrada dessa forma aqui, né, geralmente de couro, por dentro tem algum algodão, algum elemento mais fofinho para poder não doer muito a mão. E é muito divertido brincar de peteca. Eu mesma amo brincar de peteca. E olha essa brincadeira aí. Eles estão puxando uma vara, né? E quantas vezes você também não já brincou de cabo de guerra e você não sabia que era uma brincadeira de origem indígena? E olha essa outra brincadeira aí. Ao que estou percebendo e pelo que pesquisei, é uma brincadeira onde as crianças, né, da tribo, elas ficam sentadas no chão, uma dentro da perninha da outra e fica uma pessoa lá atrás, ó, tentando separar. E aí, ó, o que acontece? A pessoa se agarra no outro e acaba que se a pessoa soltar, todo mundo vai cair. O objetivo é não deixar desgrudar. Deve ser muito divertido, hein, gente? Então, vamos dar uma passeada sobre os brinquedos indígenas. Então, tem a peteca, a bolinha de gude de barro, certo? Porque hoje as bolinhas de gude que você conhece talvez sejam todas de vidro, mas os índios eles brincam e brincavam muito de bolinhas de gude de barro, o arco e flecha, pernas de pau, né, com pedaços de galhos de árvores e o peão de tucumã, certo? Que é uma planta, né? E aí eles pegam tucumã, enfiam um pau e giram, né? Hoje, o peão que conhecemos também, ele está um pouco mais moderno, mas algumas tribos, elas utilizam somente elementos da natureza e ali eles se reinventam. Algumas tribos ainda não permitem, né, que algumas pessoas da zona urbana invadam suas tribos, nem visitem, para não perderem a tradição, ou seja, para não perderem os seus costumes. Alguns deles preferem manter os seus costumes. Outros índios já estão na zona urbana ganhando espaço, né? Ganhando espaço na medicina, ganhando espaço na justiça. Então, é preciso que nós possamos reconhecer o espaço desses povos. Vamos falar sobre a religião indígena. Cada nação indígena possui crenças e rituais religiosos diferenciados. Porém, todas as tribos acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. O pajé é o responsável por transmitir estes conhecimentos aos habitantes da tribo. As tribos chegam a enterrar o corpo do índio com os objetos pessoais. Esquece esse O aqui, tá bom? Com os objetos pessoais. Estas tribos acreditavam numa vida após a morte. E ninguém vai lá dizer que não existe, né, gente? Lembre do que a gente falou sobre a questão da tolerância religiosa. A gente precisa respeitar os espaços e as crenças de cada cidadão. Já ouviram falar na dança da chuva? Estão vendo como o pessoal dessa tribo se comporta? Eles seguram cabaças, eles têm os seus cocás, estão com o corpo pintado, alguns, né? Com colares, alguns se pintam tudo isso aqui são elementos da natureza, gente. Tudo com que eles se vestem, né? Alguns já utilizam roupas, como a gente tá vendo aqui, é o short, essa aqui com a blusa, certo? Mas existem tribos, como eu falei, que ainda não utilizam roupas, eles ficam naturalmente, certo? E eles não se sentem envergonhados nem constrangidos porque é a cultura da tribo deles.
e eu quero falar sobre a dança da chuva. Em época de seca, na qual Brasília passa meses sem ver chuva, é comum que os moradores da cidade brinquem sobre a necessidade de se fazer uma dança da chuva. Isso eles tentam fazer uma relação com o ritual realizado pelos índios. Mas o que realmente representa essa cerimônia para as populações originárias do país? Ou seja, o que representa essa cerimônia para os índios? Braulina Aurora, ela é uma antropóloga e indígena do clã Waliperedakenai. Ela explica que a ideia de dança da chuva sofreu ao longo do tempo uma grande deturpação, ou seja, o povo mudou o significado, o sentido, devido à falta de compreensão, o que ajudou para a banalização do ritual. Ou seja, banalização, vou usar uma palavra que vocês vão conhecer melhor, para esculhambar tudo. Foi isso que aconteceu. Segundo ela, é comum a exotização daquilo que não se conhece. Complicado, né? Você brincar com coisas que para uma tradição cultural, religiosamente falando, tem muito significado. Na verdade, são rituais de passagem ou de comemoração pela chegada da temporada de chuvas. Servem para celebrar as flores que vão desabrochar, as trocas das folhas das árvores e a reprodução de peixes, entre várias outras coisas. A chegada da chuva é sempre muito bem-vinda, significa tempo de fartura, pontua Braulina. Cada povo, tem seu calendário ecológico e há uma diferença enorme nos conhecimentos dessa prática para cada clã. Completa Braulina, que integra o povo Baniwa, do Amazonas. E ela foi para Brasília realizar mestrado em antropologia social. A antropologia, gente, é o estudo do homem, certo? O estudo da cultura. Então, é importante a gente entender que os antropólogos, quando eles vão fazer pesquisas de algum determinado lugar, de alguma determinada cultura, eles não podem sequer abrir a boca para não ter interferência nos resultados de suas pesquisas. Braulina acrescenta que esses rituais não são simples. Só quem pode realizá-los são pessoas preparadas para isso. Olha só! A relação com a natureza, Qual é a relação dessa dança da chuva com a natureza? Segundo o historiador José Hinaldo Chaves, ele é professor na Universidade de Brasília, a variedade de rituais é grande, o que é natural, uma vez que há mais de 5.000 povos indígenas no Brasil. Diferentes povos praticam danças como forma de agradecimento pela prosperidade ou como pedidos dirigidos ao sagrado para que se reequilibrem e apaziguem as relações com a natureza, notavelmente com os ritmos vitais da água, explica Chaves. E olha o que vem mais por aí. Como expressam a relação com a natureza, esses rituais acabam sofrendo transformações, refletindo, por exemplo, as degradações ao meio ambiente provocadas pelo homem. A Festa das Águas, na aldeia Imbicuruçu, dos Pataxós, em Minas Gerais, por exemplo, ganhou recentemente um novo tema, a defesa da preservação do ambiente. Já as pagelanças, certo? Aqui é pagelança dos Caiapós, em Roraima, são danças que clamam aos espíritos pela vinda da chuva, especialmente após um longo período de estiagem ou quando esse povo identifica algum desequilíbrio na relação com a Mãe Terra, o que traz prejuízos não só materiais, mas também espirituais. Tais culturas mantêm uma relação genética e muito próxima com as matas, os rios e os animais não humanos. A natureza não é vista
apenas como entorno, ou seja, que está ali ao redor, né? Ou como recurso natural, um lugar de onde eu posso retirar algo para sobreviver. Mas para os índios, ela tem uma dimensão da própria existência da humanidade. Tal relação costuma ser sagrada, ritualizada e também politizada. Por quê? Porque essa relação, gente, dos índios com a natureza faz parte dos cotidianos locais deles. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês pesquisem mais ainda e se interessem em aprender mais sobre os povos originários da Terra. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e respeitem os índios. Eles são os donos da terra. Tchau, tchau!